Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois jogadores que tiveram uma boa passagem pelo Cruzeiro na Série B do ano passado e que nesse ano não vivem bons momentos com a camisa dos seus respectivos clubes e, na minha opinião, poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro no ano que vem. Um desses em específico, que é aquela coisa, né? Se deixar no Cruzeiro no ano passado foi porque teve algum motivo para o Ronaldo não ter interesse de ficar com esses jogadores. Então, na minha opinião, seria mais complicado de pensar nessa volta do que na prática parece. Eu quero comentar aqui alguns dos motivos que pode ter feito eles não ter continuado na Raposa e os números, né, até aqui, bem mais ou menos comparados com a temporada passada que tiveram pelo Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a isso. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tem um recado também da 188Bet que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar nesses próximos jogos, que vai ter vários, né? Nessa próxima semana, final de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não entra em campo nesse agora, só no próximo duelo contra o Cuiabá. Vitória aqui pagando 1,86 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Muito boa a cotação aí nesse duelo. Além disso, tem também outras partidas que vai ter no meio de semana das eliminatórias para a Copa do Mundo, tanto sul-americanas quanto também no futebol europeu. Então, para você começar, o link da 188Bet vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Aqui na parte de comentários, você vai lá, no primeiro vai estar lá esse link para você fazer seu registro e depois ter esses R$25 de saldo, solicitando lá, seguindo o passo a passo, você vai ter esse saldo na sua conta. Bom, então eu quero começar aqui falando primeiro sobre o Matheus Bidu, que inclusive está à venda lá no Corinthians, depois de ter sido comprado quase 4 milhões de reais junto ao Guarani, tá? Foi um valor próximo a esse, não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas o Cruzeiro na ocasião não foi porque não tinha condições de comprá-lo, mas também por conta da questão de que o Cruzeiro não quis mesmo, viu? Sinceramente, porque o lateral esquerdo de 24 anos teve sim uma boa passagem. Vou deixar os números dele aqui para vocês. 39 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências, naquela época chegando então por empréstimo junto ao Guarani, que tinha uma opção de compra estabelecida no contrato, próximo da casa dos 7 milhões de reais. Então o Guarani parecia que não queria negociar com o Cruzeiro, mesmo tentando alguns valores menores, era bem redundante a essa proposta só se fosse pela multa rescisória que já estava estabelecida no contrato. E mesmo ele jogando muito bem, ele começa o Campeonato Mineiro reserva do Rafa Santos e depois assume a titularidade, principalmente na Série B. Ele não teve o seu passe comprado, né? Depois ele foi para o Corinthians, onde nesse ano nem tem números assim baixos de jogos não. Foram 32 jogos, um gol e uma assistência, mas não vem fazendo bons jogos, inclusive é muito criticado pela torcida, e o Corinthians meio que colocou o lateral esquerdo de 24 anos de idade à disposição do mercado, né? Enfim, é aquela coisa, ele fez uma temporada terrível? Não, mas o Corinthians no geral não fez um bom ano e na lateral esquerda tem sofrido bastante, né? Com o Fábio Santos jogando como titular, o Matheus Bidu também como reserva, não tem agradado a diretoria. Enfim, pode ser uma alternativa para o ano que vem no Cruzeiro. Que é aquela coisa, né? O Matheus Bidu, eu aceitaria hoje no Cruzeiro? Sinceramente, eu acho que não, viu? Porque eu acho o Marlon melhor do que ele na lateral esquerda, principalmente defensivamente. Ofensivamente o Bidu era bom, mas o Marlon também não deixa a desejar, e o reserva imediato nesse momento é o Kaique Bruno, que é aquela coisa, eu acho que ele deve sim ser negociado nessa próxima janela, não ficaria surpreso, e aí o Cruzeiro teria que buscar, na teoria, para o ano que vem, um lateral esquerdo reserva, e aí nesse cenário eu acho que seria ideal se pensasse numa possível volta do Matheus Bidu, porque tirando isso eu não sei se seria uma ótima opção não, porque o Cruzeiro já tem as suas opções na lateral esquerda, e o Matheus Bidu, assim como o Jajá, depois que o Cruzeiro confirma o acesso há um pouco mais de um ano, né? Foi nesse final de setembro para o início de outubro, o Cruzeiro confirmou o acesso e os jogadores meio que pararam de ser relacionados, tá? Porque teve alguns problemas disciplinares, de atraso nos treinamentos, o Pesolano, o Ronaldo não gostou muito disso, e vocês vão lembrar que o Bidu e o Jajá ficaram fora de algumas partidas. Eu não vou lembrar agora de cabeça quais foram esses jogos, se foi, acho que contra a Ponte Preta, que o Kaique jogou muito bem, contra o Novo Horizontino também, não vou ter certeza agora, mas eu lembro que foi uma dessas partidas, logo depois que o Cruzeiro confirma o seu acesso ali na reta final e confirma o seu acesso para a Série A, teve esse problema de disciplina do Jajá e do Bidu, que não foi algo que foi um escândalo, nossa, saiu aí para mídia e todo mundo ficou com receio, não, tanto que eles voltaram a jogar naquela mesma Série B pelo Cruzeiro, tanto o Bidu quanto o Matheus Bidu e o Jajá, mas foram jogadores que o Cruzeiro não iniciou muitas tratativas para ficar com eles em definitivo, tá? E até pelo valor que ele foi comprado pelo Corinthians,
não era impossível de se imaginar um lateral esquerdo que foi titular na campanha inteira da Série B e fosse comprado por 4 milhões, 23 para 24 anos, não acho que era um valor totalmente fora do Cruzeiro não, e teve essa temporada então com muitos altos e baixos pelo Corinthians, principalmente sendo queimado, né, pela torcida depois de algumas atuações realmente bem ruins. Vou até deixar o mapa de movimentação dele aqui na Série B do ano passado pelo Cruzeiro. Como o Cruzeiro jogava com 3 zagueiros, era algo que beneficiava o Matheus Bidu, que tinha muito mais profundidade nas laterais. Dá pra ver que ele joga basicamente do meio de campo para cima, né? O mapa aqui dele de movimentação, 28 jogos na Série B, 24 como titular, 2 gols e 2 assistências. Deixa aqui então a sua opinião embaixo nos comentários sobre o lateral esquerdo. Acho que seria uma boa opção se o Kaique ou o Marlon for vendidos. Você aceitaria? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, e outro aqui que já passou por 3 clubes nesse ano é o Jajá, tá? Ele, ano passado, teve uma boa temporada pelo Cruzeiro, muitos altos e baixos, por conta de problemas físicos também, que tirou ele, acho que eu até vou lembrar de cabeça agora, acho que foi no dia 12 de junho, né, no duelo contra o Vasco, e ele só voltou contra o Náutico no final do mês de agosto, foi isso, ele ficou quase 2 meses e meio fora e perdeu vários jogos da Série B. Ano passado, os números dele pelo Cruzeiro, 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. Acaba que ele não ficou no Cruzeiro também por conta do Atlético Paranaense, que não estava muito disposto a deixar os jogadores no Cruzeiro, né? Tanto o Zé Ivaldo quanto também o Jajá, por conta daquele problema do Vitor Roque, que até, no caso, segue ainda na justiça, então os clubes não têm uma boa relação no final do ano, né? Início do ano tudo bem, chegou vários jogadores, o próprio Jajá e o Zé Ivaldo, o Pablo Cires, mas depois a situação depois do Vitor Roque acabou ficando feia. Enfim, teve uma boa passagem sim pelo Cruzeiro, aí no Atlético Paranaense começa o ano com 4 partidas e 1 gol no campeonato, no caso, estadual. Naquela ocasião ele se recusa a entrar em um jogo faltando 2 minutos contra o Cascavel e o diretor do Atlético Paranaense dispensou ele. Ele foi depois lá para o futebol da Rússia, jogou pelo Torpedo FC, que era o lanterna do futebol russo, acabou caindo por lá, 7 partidas apenas, com nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Ele volta para o Brasil e em julho, né, para agosto, é emprestado ao Casa Pia, lá do futebol português, onde soma 3 partidas até aqui, equipe então da primeira divisão do futebol europeu. Tem, no caso, bons números nesse ano? Não. Ele só entrou em campo 14 vezes com um gol marcado, bem diferente dos últimos anos, né? Ano passado, mesmo com lesões, 21 partidas, 4 gols e 2 assistências, chegando depois do Campeonato Estadual. 2021 pelo CRB, 28 jogos, 3 gols e 3 passes. E aquela coisa, né? É um jogador que eu falaria, não aceitaria no Cruzeiro. Olha, não. É claro, tem essa questão extracampo que nós não sabemos o que aconteceu. Já o Matheus Bidu, quando surgiu esse problema de disciplina, não sabemos exatamente o que foi. Só que o Cruzeiro mesmo começa o ano sem ter um ponta esquerda reserva no lugar do Bruno Rodrigues e nem na direita no lugar do Wesley. Então será que era tão ruim assim, se fosse pensar no Jajá? Pro ano que vem eu já tenho minhas dúvidas, tá? Porque o Cruzeiro se reforçou, não tem como falar que não. Tem ali, por exemplo, o Arthur Gomes na ponta esquerda, o Bruno Rodrigues tem sido reserva em alguns jogos, então tem mais opções e ano que vem certamente vai reforçar o ataque. Então eu acho que o Jajá não passaria a ser tão importante quanto poderia ser, né? Como foi, por exemplo, na Série B do ano passado, que eu vou deixar o mapa de movimentação dele, nota média lá no SofaScore, ok, 9.98, 6.98, melhor dizendo, dá pra ver que jogou tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, 19 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, 4 gols e 2 assistências e jogou 13 como titular. Então, com certeza, se não tivesse tido essa lesão, teria jogado com mais frequência, fazendo uma boa reta final contra Sport, Vila Nova, Guarani, Novo Horizontino e CSA. Dá pra ver aqui nessa reta final, terminando lá no dia 6 de novembro, né, do ano passado. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você acha do jogador e essa montagem do elenco para o ano que vem, que certamente deve começar muito em breve. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ajudar a gente a chegar aqui a 40 mil inscritos no YouTube. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. O link da 188bet está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu!